Firme como el Ande, duro como fue tu final, gesto vital, tu canción. Tus manos no mueren, machacadas son un candil, motiva más que el fusil. Las palabras siguen, no se puede el río parar, no para nunca, nunca, arrasa todo, grita su himno a la libertad. Legal. Bom, e para nos receber, hoje nesse encontro nosso, que é um encontro com algumas etnias, né, e que a gente vai ter a possibilidade, a riqueza, né, de poder tá conhecendo. A hora que o Birajara chegar, a gente fala um pouquinho dele, mas nós vamos ter, né, a nossa colega, né, a nossa colega, né, poderia ser, né, a nossa mana, poderia ser a nossa parenta, mas enfim, a Ananda, e aí é Kinjo, é isso? Acho que não, é assim. Kishon, né, que vai, enfim, que vai poder contar um pouquinho para a gente a respeito da etnia. Mas, para nos receber, hoje eu queria trazer uma pessoa que até teve um esquenta no grupo, né, que eu quero, na verdade, fazer, acho que um reconhecimento, nos receber com reconhecimento de uma pessoa que se chama, um chileno, que se chama Vítor Arra. E ele é um chileno, músico, falecido. Depois, eu acho que quem quiser pode estar procurando e conhecendo um pouco o trabalho dele. Mas ele foi preso, né, na ditadura no Chile, e ele foi, a vez que ele foi preso, foi quando ele foi posto junto com num estádio de tanta gente que foi presa naquela ocasião, e aí souberam que ele estava lá, né, e um grande cantor, um grande compositor, alguém que sempre se posicionou claramente, politicamente, que sempre lutou por aquilo que entendia, por um mundo um pouco melhor, e aí pegaram ele, retiraram ele ali do meio das pessoas, pinçaram e martelaram a mão dele, estraçalharam com a mão dele, e aí deram um violão para ele tocar, né? Ele, na história dele, ele perde o pai muito cedo, né, muito jovem. O pai era uma pessoa analfabeta, a mãe era uma pessoa alfabetizada, e o pai achava que as pessoas deveriam trabalhar muito cedo, a mãe achava que deveria educar. O pai sofre, né, muito com o desemprego, acaba indo para o alcoolismo, a relação familiar assim se deteriora, e ele acaba, né, deixando a família, e a mãe, Amanda, de fato, é quem cria o filho, né, e ela tinha ela acreditava no estudo, ela tinha uma poesia e um apreço musical. Enfim, dali sai, né, esse sujeito, e aí eu quero nos receber com uma canção dele, e para que a gente possa estar, de repente nem todo mundo está muito familiarizado com o espanhol, então, essa canção, ela se chama Oração, e ele diz assim nela: firme como o andar, duro como foi o seu fim, gesto vital sua canção, suas mãos não morrem,
esmagadas, elas são uma lâmpada. Elas motivam mais do que o rifle. As palavras continuam. Você não pode parar o rio, não. Não. Não para nunca, nunca. Ele arrasa tudo, ele grita seu hino à liberdade. Amanda, que é a mãe, Amanda lembra que todas as Amandas em flor, elas se lembrarão da sua cantora. Os tiranos passam, os poetas ainda estão de pé. A fé não é assassinada. As palavras continuam, você não pode parar o rio. A vossa canção é um rio que desce corajosamente no caminho para a liberdade. Firme como el ande, duro como fue tu final, gesto vital, tu canción. Tus manos no mueren, machacadas son un candil, motiva más que el fusil. Las palabras siguen, no se puede el río, no para nunca, nunca, arrasa todo, grita su himno a la libertad. Que recuerda todas las amandas en flor, recuerdan a su cantor. Los tiranos pasan, los poetas siguen de pie, no se asesina la fe. Las palabras siguen, no se puede el río parar, no. Tu canto es un río que baja bravío, camino a la libertad. Pedindo licença a todos aqueles que nunca desistiram. Nanda, com você. Agmarã, boa noite a todas, todes, todos, né? Agmarã é boa noite, né, na língua Kaigangue. Hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre o meu povo, né? O povo Kaigangue é um povo fechado, tradicionalmente a gente não compartilha muitas coisas sobre nossa cosmovisão, nossa espiritualidade, nossa cultura, porque fomos um povo muito massacrado, um dos últimos, né, que teve contato na década de 80, mais ou menos, foi quando teve uns grandes massacres aqui no interior de São Paulo. E nós somos um povo proibido, né, de falar o nosso idioma, de falar a nossa língua. Então, muito da nossa língua também se perdeu junto com as nossas bibliotecas vivas, né, que eram os nossos anciões. Então, o meu povo também faz um resgate muito sério, né, da nossa língua, porque é a base da nossa espiritualidade, né? Acho que de todos os povos indígenas, o que orienta o nosso espírito, orienta a nossa cultura, orienta a nossa relação com o mundo externo também é a partir da nossa língua, né? A partir de como a gente enxerga. Então, vou compartilhar um pouquinho de cada coisinha com vocês, que me é permitido, né? Que me foi dada autorização. Antes de mais nada, né, eu queria agradecer esse espaço de estar trazendo um pouco da cultura do meu povo. Alguns não me conhecem, eu sou psicóloga junguiana também, né, atuo diretamente com pessoas indígenas, trans, né, um público LGBTQIA+, é um público que eu atendo, né, pessoas não indígenas também, mas
a maior parte dos meus pacientes hoje, se não 99%, são pacientes indígenas, né? O povo Kaigang, ele é um povo que tem uma cosmovisão da divisão clânica, né? Nosso povo se divide em 2 clãs principais, que é o povo do clã Camé e do clã Kanhuru. O clã Camé é o que a gente relaciona ao sol, né? Que na minha língua é Ra. O Kanhuru, né, é o que a gente denomina de lua, que seria a metade oposta complementar, e é Kshon, né, a lua na língua do meu povo. Essas metades clânicas, elas servem como um fundamento para a divisão material do povo, então os nossos artesanatos, a nossa cestaria, que é uma coisa bastante conhecida do povo Kaigang, todos os motivos, né, das cestarias, elas são baseadas nessa divisão clânica, né? Então, você vai ver que o grafismo que eu estou utilizando agora, né, essa pintura, na verdade, é um grafismo de guerra, né? É uma pintura que a gente tradicionalmente utiliza em momentos de conflito ou quando é uma luta muito importante que a gente precisa fazer. Então, é uma característica. Os grafismos do rosto, do corpo, que vocês vão ver em vários parentes Kaigang, também são baseados nessa divisão. Então, os kamé são as linhas retas, né, representando a forma corporal física dos guerreiros do clã kamé, porque também tem essa questão, né? A nossa espiritualidade também é a partir da divisão clânica. Então, os Kanhuru são o clã dos pajés, né? Que a gente conhece na língua do meu povo como Cuyãs. E o clã Camé, ele é mais dos guerreiros que vão para os conflitos, que fazem a caça. Então, é mais voltado às características físicas, inclusive, né? Os Kanhuru normalmente são os mais baixinhos, mais parrudinhos. Os Camé são mais esguios, mais magros, mais fortes, porque tem essa função, né? Essa divisão, ela vai acontecer depois do nascimento. Então, quando a criança nasce, ela leva um tempo para receber o seu nome, né? O nome do seu espírito, é quando ele é chamado à vida. E a partir disso, o Cuyã ou a Cuyã vai definir qual clã ele pertence, né? Uma curiosidade também sobre como nós recebemos o nosso nome é que o meu povo costuma sonhar. Então, é muito comum que o nome seja sonhado até pelo próprio sujeito, como foi o meu caso, né? Eu não tinha recebido nenhum nome, ainda não passei pelo batismo que eu preciso passar como Cuyã, mas já recebi o meu nome por sonho através de uma ancestral, né? Que apareceu, fez uma ritualística no meu sonho, e aí foi quando eu ganhei o meu nome. E é engraçado porque eu ganhei o meu nome antes de saber o idioma, tá? Quando eu descobri sobre a língua e que eu fui fazer esse resgate da minha língua, eu vi as coincidências que o meu nome carregava, né? Porque eu nasci na primeira noite de lua cheia. O meu ciclo menstrual, né? Minha primeira menarca veio numa noite de lua cheia, na primeira noite de lua cheia. E costuma seguir assim desde que eu me entendo por gente, né? Então, o nome que a gente carrega, ele tem uma ligação espiritual muito forte. Então, em situações culturais, né, em rituais, nós sempre nos apresentamos pelos nossos nomes Kaigang. Como eu estava, né, falando sobre a espiritualidade, acho que eu posso abrir um pouco disso para vocês, porque tem um documentário que depois eu vou deixar aqui no grupo escrito, né, os documentários que vocês podem assistir para complementar um pouco do que eu estou trazendo aqui. Nós temos 3 rituais principais, né, rituais que são a base da cultura Kaigang. 2 deles nós perdemos, né, nesse processo de genocídio do povo. Os mais velhos, os falantes da língua, eles foram, né, os primeiros a serem mortos, porque eles eram uma resistência da nossa cultura. As crianças também, porque elas representam o futuro, né, da cultura, então que vocês fiquem atentos também, né, quando vocês verem notícias sobre o genocídio dos povos indígenas, quem são essas vítimas normalmente, né? São sempre os mais velhos, os líderes, as representações principais, ou as crianças, né, que representam a continuidade.
Mas, voltando, né, à questão das ritualísticas, um dos rituais principais, que é o nosso ritual do Kikikoi, ele é um ritual que está sendo resgatado em algumas aldeias, né? Tem uma aldeia em Santa Catarina que tem há alguns anos já feito esse trabalho de resgate, é bastante importante, inclusive, né? Porque por conta da evangelização, né, da entrada de missionários nos territórios, a gente também foi proibido de praticar esse rito, né? Quando ele não é bem praticado, quando ele não é feito pela pessoa que tenha um conhecimento ancestral, ele gera algumas mortes no processo, né? E isso gerou muito medo para quem não sabia como era. Mas para quem não conhece o povo Caigangue também não entende a nossa relação com a morte, né? O ritual do Kikikoi normalmente ele é celebrado no final do ano, por volta de novembro, muito próximo da data dos nossos parentes mexicanos, né? No Dia dos Mortos, dia 2 de novembro. E nós temos uma relação muito parecida com eles com relação à morte, né? Nós celebramos os nossos mortos. Nós os trazemos para comer, para beber, para festejar no nosso ritual e depois nos despedimos deles, né? Para que eles tenham descanso e continuem seus trabalhos na espiritualidade. Então, o Kikikoi, ele tem uma base, né, nessa divisão das metades clânicas, então uma parte Camé fica de um lado, a parte Canhuru fica do outro. Quem acende a fogueira da parte Camé é um pajé Canhuru, e quem acendia tradicionalmente a parte da fogueira dos Canhuru era um pajé Camé. Como esse processo, né, dos pajés, dos cuiãs para os camé é uma coisa muito rara, muito rara mesmo, por ser a parte guerreira, hoje não tem mais, né? Hoje só temos cuiãs canhuru mesmo. Mas ainda sonho que isso vai ser resgatado também. Nosso ritual ele dura meses de preparo, né? Então tem todo um preparo das ervas, a pagelança, né? Que as pessoas costumam conhecer dessa maneira, né? Mas para nós tem outro nome que, felizmente, eu não posso compartilhar, né? Porque é uma coisa do ritual fechado. Mas nesse documentário que chama O Ritual do Kikikoi, que é um documentário inclusive produzido por parentes Caigangue, vocês vão poder acompanhar um pouco desse processo, né, de como tudo é desenvolvido, todo o simbolismo que existe dentro da nossa ritualística, dos nossos alimentos tradicionais, né, e de como é o comportamento, né, dentro da ritualística. Estou pensando aqui em coisas que eu posso compartilhar também. O povo Caigangue é um povo que não é originário exatamente do Brasil, né? Ele é um povo que veio descendo do Uruguai e da Argentina para a região sul, né, onde tem a fronteira, e foi se espalhando, né? Foi descendo desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até chegar aqui no interior de São Paulo. Né? Temos uma cidade aqui do lado, que é Botucatu, da cidade que é do lado de onde eu moro, né, que é Bauru, em que há uma situação muito curiosa. O meu povo, ele vivia lá, né, a gente era territorializado por ali, até aqui em Bauru também era uma grande parte da população caigangue, só que com todo esse extermínio, depois da criação da SPI, a gente saiu dessas regiões e voltou mais para o sul, né? Foi subindo tudo de novo. Nisso, Botucatu se tornou uma cidade de grandes fazendeiros, né? Uma cidade do café, enfim. E aí proibiram o plantio da árvore tradicional caigangue, que é FAG, que é a araucária. Né? A araucária, para nós, é uma árvore sagrada, que representa toda a base cultural, alimentar e espiritual do povo caigangue. Então, nós nos alimentamos com a pinha, nós utilizamos a araucária para fazer, né, o tronco dela, para fazer o kikikoi, nós utilizamos a araucária para medicina, nós utilizamos tudo da araucária, até para fazer cachimbo, construir coisas, né, das ritualísticas. Então, a araucária, ela é uma árvore muito importante mesmo para o meu povo, né? Para o Xoclen também, que é um povo primo, né? Para os Guaianá também, que é o povo que, na verdade, deu origem aos Caigangue, né? Que os Guaianá é um povo muito mais antigo.
E aí foi proibido o plantio, né, da araucária em Botucatu. Hoje não se pode mais plantar por lei, essa é a coisa mais absurda, porque é a memória do povo caigangue, né, uma memória que eles tentam apagar. Aqui em Bauru tem muito isso também, porque um dos maiores massacres do interior foi aqui, na cidade de Bauru, com a construção da Ferrovia Noroeste em 1920. Então, foi uma época de um massacre terrível, em que eles envenenavam os caigangue, né, cortavam suas línguas, arrastavam pelo cavalo, para que a gente não falasse mais. Éramos chamados de coroados, de bugres, de botocudos, por causa dos adornos tradicionais. Hoje eu não estou com os meus adornos tradicionais, mas originalmente eu uso ossos, bambu, enfim, né? No nariz e na boca, que são as perfurações mais antigas. Na orelha também nós temos as perfurações. A gente era chamado de botocudo, acho que justamente por conta disso, né? Pelos adornos que a gente tinha nos lábios. Acho que, no geral, assim, parando para pensar, né, no que eu falei um pouquinho sobre a cultura, a questão da espiritualidade, a língua do povo caigangue é o caigangue, é uma língua que pertence ao tronco G, que é um dos maiores troncos depois do tronco tupi, né? São mais de 305 línguas faladas, né? E mais de 20 línguas de sinais indígena. Então, se você estiver por São Paulo, quiser ouvir a língua caigangue, né? Quiser ouvir as outras línguas dos outros povos, tem a exposição que ainda está acontecendo no Museu da Língua Portuguesa, que eu recomendo muitíssimo. Tem alguns mini documentários que passam da Fernanda Caigangue, que é uma autora, inclusive, vou mostrar para vocês um livro que ela escreveu sobre o primeiro pajé caigangue, que é esse aqui. Estrela Caigangue. A lenda do primeiro pajé, da Vangri Caigangue, que é a Fernanda, né? É que esse é o nome dela. Depois, se vocês quiserem, eu tiro uma fotinho da capa, que fica melhor para vocês verem, né? É uma história que vocês podem ler para criança, tá? É bem tranquilo, é um livrinho super ilustrado, uma historinha bem curtinha, assim. Então, quem tiver criança, quiser introduzir outras leituras também, acho que é super bacana. E a gente tem como tradição, né, na nossa alimentação, que acho que também é muito legal de falar, nós temos o nosso milho tradicional. Eu vou mostrar para vocês qual que é. Deixa eu pegar lá rapidinho, que eu esqueci de pegar. Só um minuto. Essa daqui é a cestaria que eu guardo as sementes, né? Então, aqui tem as sementes da pinha, né? Para fazer o plantio. E esse daqui é o nosso milho tradicional. Ele é preto, tá vendo? Ele é pequenininho também, né? Do tamanho da minha palma da mão. Isso é orgânico. Sem transgênico, sem agrotóxico. Eu estou fazendo um banco de sementes, né, para poder distribuir o milho tradicional para alguns territórios que perderam, infelizmente, por conta das fazendas, dos plantios que tem por perto, às vezes acaba matando, né, o milho tradicional. Então, uma das formas que eu encontrei é fazer esse banco de semente para poder propagar isso nos territórios. A nossa base alimentar é toda milho e pinhão, né? Então, a gente até come a mandioca brava, né? A gente tem o tipiti, que a gente usa para tirar a água da mandioca depois que ferve, né? Aí ferve ela de novo, aí vai lá, passando pelo tipiti, aí ferve mais uma vez. A gente ferve também as folhas da mandioca brava, então a gente come as folhas também. A nossa alimentação, a gente basicamente pega tudo da beira do rio, tá? Então, muitas folhas, que é o que a gente chama hoje de punk, né? Mas muitas folhas, como fuá, por exemplo, que é em beira de cachoeira você encontra, ele tem uma florzinha branquinha assim, e a folha dele é bem lisinha. Então, a gente refoga isso, costuma comer com emi, que é um bolo de milho na cinza. Então, a nossa fogueira, ela não é para cima, a nossa fogueira ela é no chão, né? Então, nós cavamos um buraco,
fazemos uma abertura para colocar a lenha por cima e a gente coloca os alimentos embaixo dela, então na cinza. Então o milho a gente coloca embaixo direto no fogo, dentro da cinza. O bolo, que é o emi, a gente coloca dentro da cinza. Ele fica com um gosto muito diferente. Não fica nada com pó nem nada, tipo, ele fica bem gostoso, mas ele é feito só de milho, né? Ele não tem nada assim, nenhuma mistura. A farinha que a gente faz é farinha de milho, a gente faz muito fubá frito, né? Então a gente põe um pouquinho de óleo hoje, mas antes era sem óleo nem nada, era no tacho ali, né, em cima da fogueira e até ele ficar bem durinho, bem crocante. Normalmente se come com tatu, ou com javali, ou com porco do mato, né? Carnes de caça. O povo caigangue mantém muito a tradição da caça, né? Mas é importante frisar que a caça do povo caigangue não é, assim como a de todos os povos originários, não é uma caça predatória, é uma caça só por alimentação. E tem toda uma ritualística espiritual para fazer a caça, né? A gente não sai simplesmente mirando em qualquer animal, né? Fêmeas, obviamente, não são caçadas, filhotes, muito menos, né? Então, tem toda uma preparação espiritual antes de entrar na mata para você fazer, né, a busca pelo seu alimento. A pesca também. Tem alguns parentes do Xingu que eles encantam os peixes, né? Então é muito legal de ver isso. Conversando com uma parente aí, a Alapiti, que é do Metiné do Alto Xingu, ela comentou isso, né? Que eles têm um processo de encantamento mesmo dos peixes. Então eles encantam os peixes e os peixes vêm, eles só vêm. Então, para nós, a caça também é um processo espiritual, né? Porque cada nome que o animal recebe é o seu nome espiritual, é o seu espírito. Então, nós respeitamos muito, né? Eu, atualmente, obviamente, vivo na cidade, então eu não vivo de caça. E por conta disso, eu não como carne, né? Porque eu acredito que a carne da vaca, que é um animal invasor, não é pertencente a esse território, ela me enfraquece. Então, não é uma questão só da indústria, que é super cruel, violenta, exploratória, mas porque enfraquece o meu espírito. Então, eu não como carne, né? Não como carne de vaca, nem porco, nem galinha, nada. Só em contexto de aldeia, um peixe, uma carne de caça, é outra situação. O povo caigangue é um povo muito espiritual, então todas as pessoas do povo que você conhecer, você vai ver que eles podem até ter outra fé, né, aplicar outra religião na vida, porque infelizmente isso é muito comum nos territórios, mas eles mantêm muito a força e a tradição nossa, então falam muito na língua. Hoje a gente conseguiu resgatar, né, tem mais falantes do que tinha antigamente, porque os mais velhos ainda têm muito medo de falar na língua, né, por tudo que passaram, mas a gente tem feito esse projeto de resgate, né, alguns professores têm ensinado nas aldeias e fortalecendo isso, inclusive eu estou até com uma apostila aqui para compartilhar com vocês, né, de um professor de Caigangue, que é o parente, e tem essa apostila aqui, depois eu posso ver com ele se eu posso disponibilizar, ele tem algumas historinhas, né, algumas coisas sobre o povo. Então, é bem interessante, assim, ele tem um processo de resgate mesmo da nossa cultura com os mais novos, né? Para que a gente não perca a nossa espiritualidade, que já foi tão atacada. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, fiquem à vontade. Acho que eu já falei muito, assim, sem ter ninguém trocando comigo. Eu gosto dessa troca, né? Não sou muito de palestra, não. Então, fico num lugar meio estranho ainda. Então, fiquem à vontade se quiserem perguntar alguma coisa. Posso perguntar? Claro, fica à vontade. Como que é mesmo que pronuncia seu nome? Desculpa. Kshon. Ele é um KI, só que mudo. Você fala Kshon. Kshon. Isso. Kshon, como é que você foi parar no Jung? Cara, a minha história de vida é muito complicada. Eu fui adotada por um casal de brancos, né, de italianos, descendentes de italianos, que é o maior inimigo do meu povo. E fui criada por essas pessoas minha vida toda, só que eu tive, graças à Topé, eu consegui ter contato e resgatar, né, o meu povo.
Só que nesse processo, a psicologia, ela já fazia parte da minha rotina ali, porque a minha mãe é psicóloga, minha mãe é adotiva, e falava para mim, não vai para psicologia, faz qualquer coisa menos psicologia. E como uma boa rebelde, eu fui lá e fiz psicologia, né? E aí Jung me surgiu nesse campo do sonho. Sonho sempre foi uma coisa muito forte para mim. Depois eu descobri que isso é uma coisa cultural do meu povo, que a gente tem o hábito de compartilhar os nossos sonhos, porque eles indicam muitas coisas, né? E acabei encontrando esse cara bigodudo, esquisito, sueco lá, suíço, né? Nem sei se é suíço que fala, mas acho que é. E acabei me encantando, assim, né? Porque ele fala muito justamente sobre as cosmovisões de vários povos, né? Eu não gosto de falar mitologia, justamente porque eu acabo descaracterizando aquele sagrado ali, né, para cada povo. Então, a cosmovisão de cada povo foi me tocando de uma maneira que eu falei, acho que é aqui que eu vou me encaixar, sabe? Aqui que eu vou ter espaço realmente para decolonizar a psicologia, a partir de uma perspectiva mais humana, que respeite outras cosmovisões, que agregue isso, né? Que não exclua, não imponha uma visão só europeia, né? Então, acho que foi esse caminho muito doido que me fez até o Jung. Obrigada. É muito precioso essa sua fala, porque nesse momento a gente fica procurando uma psicologia nossa e nesse lugar que você traz, né, poder ir pelo Jung, mas dando a mão, é decolonizar e um alívio, porque é o nossa missão, nosso trabalho, eu faço isso há 20 anos, né? E à medida em que você vai entrando em contato com a colônia na psicologia, com o jeito como você foi colonizado, poder pegar na mão do Jung e ir junto. Obrigada. Eu que agradeço. Sean, posso te perguntar? Claro, fica à vontade. Como os seus pais adotivos receberam a sua, enfim, volta para o seu povo originário? Nada bem. Isso é um conflito muito grande, inclusive, né? Sofri muito racismo dentro de casa. Foi uma situação muito complicada, porque a minha mãe adotiva, ela sabia desde quando ela me adotou, mas ela nunca me contou que a minha mãe era indígena, que a minha família toda, na verdade, não só minha mãe, né? Mas meu pai, meus avós, todos eles eram indígenas. Passei por um conflito muito grande recentemente, que eu fiquei alguns meses sem falar com a minha mãe adotiva por conta disso, porque toda vez que eu faço uma pintura que é tradicional do meu povo, que é para minha proteção na cidade, há um afastamento, assim, né? Ela tenta impor a visão dela de mundo e é muito complicado, porque, obviamente, né? Acho que todo mundo que já passou pelo pontapé inicial da individuação já não aceita mais ser colocado em um outro lugar que não aquele que você se identifica como seu caminho, né? Então, ainda é um conflito, mas eu, sinceramente, não me importo, porque isso não é uma questão minha, né? Então, sigo minha jornada, fazendo o meu resgate, fazendo a minha retomada, sigo atuando junto com os parentes Caigangue de vários territórios, né? Já ajudei o Rudimar, que eu até compartilhei no grupo com vocês, já ajudei outros parentes de territórios, né? Fui convidada pela liderança do meu povo para ir no território, então ou ela aceita ou ela me perde, assim, não tem muito outro caminho para seguir, sabe? Mas eu sigo com meu coração em paz. Isso tinha a ver também com religião, com outra religião, com imposição de uma religião? Eu acredito que não muito com relação a isso, mas eu acredito que há um racismo internalizado muito forte. E talvez até uma percepção de que quanto mais eu me aproximo da minha raiz, mais eu me afasto dela, sabe? E aí é um processo, né, de falar assim, olha, você continua sendo minha mãe, porque mãe é quem cria, quem dá afeto, quem dá estrutura, né? Não é quem, sei lá, pariu, né? Então, mas é um processo dela, né? Ela não aceita ir para terapia, não posso fazer terapia por ela, então vou seguindo assim.
Uma última pergunta: o seu povo costuma usar alguma planta alucinógena nos rituais? Não, mas nós temos a bebida tradicional do Kikikoi, que é uma bebida de mel fermentado. Então, em um certo nível, ela acaba se tornando uma bebida psicodélica ali, alucinógena. Ela pode gerar alucinação, sim. Mas nós Obrigada. não temos essa tradição, nem da ayahuasca, nem do rapé, nem de outras medicinas. São mais os povos do Acre, do Xingu, né? Os tucano também. Muito A Cris, obrigada. acho que tinha. Imagina. Eu não sei se a Cris levantou a mão primeiro, se foi a Marvi, quem que foi? Acho que fui eu. Então, por Fui eu, a favor. Beth e a Cris. Boa. Flor, por que você disse que os italianos foram os maiores inimigos do seu povo? Porque eles foram trazidos justamente para o interior para dar conta do Skygang e para a construção da ferrovia, né? Então, existiam grupos que eram pagos para exterminar os Skygangs, onde iam ser construídas a estrada, né, da ferrovia. Então, foi, né, na cidade, assim, um dos maiores, né? E hoje em dia, em que território que se encontra o seu povo? A gente continua bastante espalhado pela região sul e sudeste, né? Então, dentro do interior de São Paulo, tem a aldeia Vanuíri, né? Que é em Arco-Íris, ao lado de Tupã, que é um dos únicos aldeamentos reconhecidos como aldeamento Caigangue e Krenak, né? Borum-Crem. Mas os que têm reconhecimento territorial mesmo, que estão mais ajuntados, é mais na região sul e sudeste. Então, Santa Catarina tem, ao todo, acho que são 15 aldeias Caigangue, só Caigangue, né? E depois tem a Caigangue Choclen, Caigangue Tucano, no Paraná, e na região do Rio Grande do Sul também, mas mais próximo da fronteira com o Uruguai. Tá bom, obrigada. Imagina. Quem que era próximo? Oi, sou eu. Eu não sei até onde a gente pode ir, mas Claro. eu queria, se você pudesse, falar um pouquinho mais dos rituais e da relação com sonhos, né? Ah, sim, Se sim. você puder avançar um pouquinho mais, eu gostaria. Eu não posso avançar muito mais, porque o Kikikoi ele é um ritual bem fechado, mas ele é um ritual que sim, tem relação com sonhos, né? Inclusive é a base do ritual. Uma das etapas do Kikikoi que vocês vão poder acompanhar melhor certinho no documentário, né? Que é bem explicado mesmo. A gente tem o consumo da nossa bebida fermentada do mel, né? Durante várias noites. E a gente bebe até entrar num estado de alucinação coletiva, né? Então, meio que um estágio do sonho, só que meio acordado, né? E aí é quando os nossos ancestrais vêm nos visitar, vêm passar remédios, vêm passar receitas, vêm ensinar coisas da cultura, né? Ou vêm só festejar e celebrar e matar a saudade dos que ficaram, né? Mas o sonho é uma coisa muito importante para nós. Ele serve principalmente como um alerta. Então, quando está acontecendo alguma coisa na comunidade, é muito comum que o pajé, né, o Cuiã, reúna as pessoas que estão num processo de... Eu não vou dizer treinamento, porque não é bem treinamento, né? Mas num processo de feitura enquanto pajé, se reúne e troca ideias sobre os sonhos, né? E isso é todos os dias, né? Dependendo do tipo de sonho, se chama toda a comunidade. Dependendo do tipo de sonho, é só aqueles aprendizes mesmo que são convidados a refletir. Então, os sonhos vão desde o momento certo do cultivo, desde o momento certo de se iniciar os preparos dos rituais, do nascimento de alguma nova criança, de que aquela criança vai receber um nome, ou com o próprio nome, né? Então, o sonho ele é uma coisa muito, muito, muito fundamental na cultura Caigangue e muito presente. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito fechada dentro da própria comunidade, né? Há esse cuidado de não compartilhar os sonhos para fora, né? Porque aqueles sonhos se entende que são orientações dos encantados para nós. Então, eu e minha companheira, né, que é uma pessoa de outro povo, a gente troca muita ideia sobre sonho.
Às vezes eu não entendo um sonho, não entendo alguma coisa, vou conversar com outro parente do meu povo, vou, né? Como um sonho que eu tive uma vez com cobras. Eu sonhei que eu estava num galpão, assim, fechado, e ao mesmo tempo parecia que tinha um rio dentro do galpão. E o rio é um elemento muito importante para minha cultura, porque representa a nossa cura. Então, tem uma história de uma cuiã, né, que ela foi para o rio porque ela estava, assim, muito mal de saúde, nada, nenhum remédio melhorava, fazia erva, não melhorava. E aí os filhos super desesperados, né, com medo de perder a mãe, queriam levar ela para o hospital, né, do não indígena. E ela falou assim, não, me leva para o rio. E ela é cuiã, né? E ela foi, eles levaram ela para o rio. E aí de manhãzinha ela tomou o banho do rio, fez os cantos e repousou. No dia seguinte ela não tinha nada. Nada, nada. O rio é muito forte para nós. E aí, desse sonho, eu falava para ela do rio, né? Então, era uma coisa, um aspecto positivo ali, de proteção, só que tinham muitas cobras. E uma das cobras vinha na minha direção para dar um bote mesmo. E aí, eu previa o movimento dela e pegava ela no ar e devolvia ela para a natureza. E eu acordei assim, né? Meu Deus, o que que isso significa? Porque até então eu não tinha sonhado com cobra daquela maneira, né? Os sonhos que eu tinha com cobra eram sempre muito tranquilos. E aí eu fui conversar com ela, né? E aí ela me falou assim: para nós, essa cobra que apareceu no seu sonho é mau presságio. Não é uma boa coisa. Tem alguém querendo te atacar espiritualmente. E realmente estava acontecendo. Né? Depois disso eu comecei a adoecer, daí eu comecei a fazer meus rezos, minhas limpezas, para realmente, né, conseguir me libertar daquilo. Mas o sonho é muito fundamental na minha cultura, muito mesmo. E só uma, eu vou deixar a listinha, porque tem várias perguntas, mas só mais uma, e aí eu passo a bola. Claro. Exatamente, assim, essas rezas, né, esse entendimento, né, dos sonhos, e você leva isso para o processo terapêutico, você seja, né, o indígena ou o não indígena. Sim, eu não tenho como separar quem eu sou, né, daquilo que eu faço, né? Como a gente querer separar o artista da obra, não tem como, né? Mas eu sempre respeito porque, principalmente porque eu atendo indígenas de outros povos, né? Então existem outras cosmovisões, outras percepções dos sonhos, então eu sempre trabalho, é claro, com a minha perspectiva e com a perspectiva de quem está vindo, né? A gente faz uma junção dessas perspectivas num entendimento daquele sonho, então num decifrar, né? A gente, obviamente, segue uma cartilhazinha lá do Jung, né, de como que é o ideal a gente analisar o sonho, então passa por todos os processos, né? Mas no momento da ampliação é quando eu vou englobando o meu e o do paciente. Porque o fazer terapêutico é isso, né? Não dá para eu separar quem eu sou e o paciente. Na hora que a gente está ali num contexto terapêutico, é eu e ele junto. É os nossos inconscientes trabalhando num caminho, né? Numa direção, que é o caminho da individuação. Então, trago elementos, sempre colocando para a pessoa que, olha, achei muito curioso essa imagem que você trouxe, o que que você pensa, e a pessoa primeiro compartilha, né, as associações que ela faz, a perspectiva do que ela enxerga naquele símbolo, e aí eu coloco, né, se eu sinto essa abertura, eu coloco também a partir do que o meu povo entende, e também das minhas próprias experiências espirituais ali, do que é trazido para mim através dos meus sonhos, né? Já sonhei com coisas sobre paciente, foi muito forte isso, foi um dos primeiros casos na clínica, assim, que eu vivenciei esse impacto, foi um baque, eu acordei numa angústia, e aí depois veio a notícia de que a paciente tinha tentado suicídio, né? Então eu estava o dia inteiro angustiada, vinham umas imagens para mim, vinham umas imagens, e para o meu povo aquelas imagens representavam morte, e aí depois a paciente me trouxe no processo, que dentro desse processo dela também havia sonhado com as mesmas imagens. Então aí eu vi que meu inconsciente e o dela estavam, né, conectados de alguma maneira e eu consegui
através daquele símbolo que era familiar para mim, não tanto para ela, mas para mim, entender como estava a psique dela naquele momento, né? Então, sim, tem bastante pergunta. Obrigada, obrigada. Imagina. Acho que a Cris era a próxima, né? É a Cris. Pode falar, Cris. Eu não tô vendo a carinha da Cris. Acho que o microfone tá mutado. Será que ela caiu? Não, ela está aqui na minha tela. Ah, eu Então, não tô só vendo. baixou a luzinha, só ela Alô, abriu o alô? Abriu, Agora. abriu, Alô, Cris, alô? abriu. Deu? Ah, tá. Aí. Então, boa noite a todas e a todos. Infelizmente, eu acho que não temos nenhum todos aqui, enfim. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho uma ascendência indígena, consegui ter uma foto da minha tataravó, já, enfim, né, vestida de cidade, mas assim, né, com traços ainda bem fortes indígenas. E lá no município de Bagé, que é um município da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né? Eu tive um ex-companheiro colombiano e lá era muito forte o movimento neo-indígena. É muito forte lá, assim, muita gente retornando, digamos assim, né? E muita gente já descaracterizada completamente, assim, tem gente loira, enfim, tem gente de tudo que é jeito, assim, porque, né, são muitas gerações já que foram expulsas, né, das terras e a questão já não é mais, né, uma questão já de fenótipo, mas sim das pessoas se conectarem com aquilo de uma certa forma. No Brasil, já li alguns textos de que a comunidade, enfim, não é muito a favor desse tipo de procedimento de retorno. Mas está me dizendo que você, de alguma maneira, está fazendo isso. Eu queria saber um pouco como é que está funcionando isso no Brasil. Essa questão da retomada, ela é uma questão bastante complexa, né? Porque em alguns países, como México, Colômbia, Peru, Venezuela, o marcador do fenótipo ele é muito forte, né? E são locais em que ainda há uma cultura muito forte, né? Associada ao povo do território. No Brasil, o processo da miscigenação ele foi forçado, né? Ele foi muito cruel e violento, e houve um apagamento dessas identidades indígenas propositalmente, porque quem não sabe a sua história não cobra, né? Então, quem não tem memória não pode cobrar o que aconteceu, né? Do genocídio. Alguns povos não aceitam retomada, eles são fechados, né? Principalmente os povos de recente contato. E eu entendo por quê, né? Houve uma violência muito grande no processo da miscigenação, houve uma entrada nas comunidades através das religiões, através de doações, né, de assistencialismo, e que também trouxe muita violência, né? Vídeo que a Damares fez com um povo que, enfim, não tem nem o infanticídio como tradição, né? Ela afirma que eles matam gêmeos, que eles matam, enfim, prematuro, deficiente, o que não é verdade, né? Então, há, assim, um receio muito grande de abrir, né, esse lugar da retomada, mas isso vai variar muito de história para história, né? Eu vejo outros parentes que também são de contexto urbano, que tiveram contato ali com um familiar, ouviram histórias ancestrais e que sentiram o chamado para se reconectar com aquela ancestralidade que ainda de alguma forma era presente na vida e que foram bem recebidos pelo povo, né? Tive até uma parente que conheceu o povo dela no ATL. Eles olharam para ela, sentiram o espírito dela, já levaram ela para a aldeia. Ela ficou, sei lá, acho que uns 2 meses lá na aldeia com eles, convivendo diariamente, aprendendo a língua, aprendendo a cultura, recebeu o nome indígena. Então, isso vai variar muito. Mas uma coisa que eu converso muito com a minha liderança, né, que é o Cretan, é uma das minhas lideranças, né, que são muitos líderes Kaigang, mas o Cretan, para mim, foi fundamental o apoio dele, do Márcio Cocói, porque os conheci também no ATL,
E é o que eles falaram para mim, o espírito, ele chama, o espírito, ele tem força, o espírito, ele tem uma vontade que ele vai abrindo todos os caminhos, né? Então, quando você tem esse chamamento, o seu povo sente também. E eu falo isso por experiência própria, porque eu encontrei muitos caigangues que me questionaram e muitos que me abraçaram. Não vai ser unânime, né? Não vai ser 100% dos caigangue que vão me aceitar, porque eu tô de contexto urbano e nananã. Mas tenho família territorializada ainda, né? E tenho uma história de cultura, de hábito. O chimarrão é uma coisa que sempre fez parte da minha vida e ainda faz, né? Depois eu descobri que o mate, ele é uma tradição caigangue, ele é uma tradição que vem de outro território, não é do Brasil, né? Então, tem muitas coisas que eu fui descobrindo que eu fazia ou que me dava sentido e que é parte, tradição do meu povo, né? Mas tem muitos povos que não vão aceitar, que vão falar que você não é indígena, ou que é aquela coisa. A retomada no Brasil ela é necessária. Se a gente não retoma a nossa identidade, ela vai se perder algum dia. E é isso que muitos parentes aldeados eles não entendem. Nós somos sementes que eles não conseguiram acabar, nós fomos plantados nesse território. E nós estamos voltando para o nosso útero. A gente está retornando para a nossa casa, nossa primeira casa, que é a nossa espiritualidade, a nossa cultura. Então, vai ter gente que vai aceitar, vai ter gente que não vai aceitar, isso é muito complexo no Brasil. Mas há uma lei que determina que a autodeclaração é um direito assim, que não pode ser tomado de ninguém. Então, se você tiver ali um histórico familiar próximo, você sentir a espiritualidade ali te levando para esse caminho, você pode até não ter reconhecimento do povo, mas é muito honesto ser um indígena sem povo do que ser uma pessoa que resgata uma história de um povo, usa aquilo a favor dela para autopromoção, como aconteceu muito. Eu, inclusive, já tive que questionar pessoas daqui que são claramente brancas, com ancestrais europeus, que não têm relação nenhuma com a comunidade indígena no geral, mas que estavam colocando nome de povo para ganhar dinheiro. E aí, hoje há um processo no Ministério Público contra essas pessoas, porque isso é falsidade ideológica, elas não têm como provar essa vinculação. Então, são vários pormenorizinhos, assim, sabe? Essa questão da retomada no Brasil ainda é muito delicada. Mas eu espero que a gente avance, sabe? Porque no Rio Grande do Sul é muito forte a cultura caigangue e a cultura guarani, né? São muito fortes, né? Tanto é que E os elas estão charrua também. Exatamente, o charrua. Estava tentando me lembrar qual é, mas o charrua é menor politicamente, especialmente, assim, né? Sim, sim. Pelo É menos porque eles são quando eu mais do estava lá. Uruguai e da Argentina mesmo. É. Que é a mesma coisa do meu povo, mas é que ele se fixou bem aqui. Né? Os charrua, eles ainda continuam bastante nômades, assim, né? Não tem tanto agrupamento, né, aqui no Brasil. Tanto que as coisas consideradas gaúchas, que são o churrasco, né, que é o fogo de chão que você estava se Tudo referindo, caigangue. o chimarrão, o pinhão, que a gente come na festa junina lá, são todas É tudo alimentação, caigangue. é tudo alimentação indígena, né? É. E lá é muito forte isso, mas eu não saberia. E como é que você descobriu qual era que você era caigangue? Como é que foi seu processo de descoberta, assim, seu processo mais pessoal, assim mesmo? Olha, quando eu era bem criança, aconteceram 2 episódios que foi o que virou a minha chavinha, assim, porque eu não me entendia como branca e não tinha nem como eu entender como uma pessoa branca. Cresci no meio de pessoas brancas, né? Então era um choque para mim, porque eu era sempre excluída. Eu recebia apelidos tipo Tanajura, Brigadeiro Queimado. Minha pele era mais retinta quando eu era criança. Eu passei por um processo violentíssimo de embranquecimento para tentar me encaixar. Então, eu cheguei a desenvolver uma alergia na pele quando eu tomava sol, porque eu ficava automaticamente pegava cor de novo, né? Então, é só moletom, só essas coisas. E aí, quando eu era criança, num dos episódios que virou a chavinha de que eu era indígena, eu estava na Bahia com a minha mãe, com meu pai,
E a gente estava num lugar que tinha um luau, assim, que eles faziam sempre, né? Tradicionalzíssimo lá. Eu até lembrava esses dias atrás, eu lembrava o nome do lugar, agora eu não consigo lembrar, menina, para falar. Mas tinha uns parentes pataxó lá, vendendo os artesanatos, e eu brincando com as crianças pataxó. Me misturei ali, né? Quando minha mãe adotiva foi me buscar, a parente não queria deixar ela me levar embora. Ela estava perguntando para mim: cadê a sua mãe? E eu falava: é ela, e ela não acreditava. Por quê? Uma mãe branca, com aquela carona de italiana, né? E a criança com a pele escura não tinha nada a ver com ela. Ela, tipo, não queria deixar. Porque na época ainda tinha muito roubo de criança lá, né? E principalmente criança indígena. Então, o receio dela era esse. Foi aí que eu fiquei encafifada. Eu falei, nossa, mas por que ela não queria me deixar ir embora, né? Aí minha mãe falava assim, porque ela acha que você é índia. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Muitos anos passaram, entrei num processo depressivo muito grande, justamente por causa da cor da minha pele, porque eu sofria muito, muito preconceito, muito bullying na escola, e eu achava que aquilo era bullying, mas era racismo. Eu não sabia dar um nome para aquilo. Que eu estava naquele não lugar, né? Um lugar suspenso. Eu não me encaixava nem num lado, nem no outro, ficava naquela. E aí, com 20 anos, eu entrei num processo depressivo muito, muito, muito forte. Apareceu uma mulher lá, que era, tipo, esposa de um primo da minha mãe, adotiva, que chegou um dia na casa da minha mãe e falou assim, será que ela não quer conhecer a família biológica dela? Eu achei eles. Eles moram aqui do lado, em Areiópolis, cidade vizinha, 40 minutos de Bauru. Na hora, eu falei, claro que eu vou, sem pensar duas vezes. Eu não sabia as coisas pesadas que eu ouviria da minha mãe, da minha mãe biológica, né? Foi um processo muito difícil, mas a minha avó ainda era viva e ela me chamou assim de canto e ela falou assim: ai, filha, você sabe o que que a gente é, né? E eu assim, não sei. Ela, a gente é bugre, isso é bugrinha. Só que é um termo que não se usa mais, né? Mas na forma como ela aprendeu, como ela era chamada, foi como ficou. E aí eu fiquei encafifada, eu falei, bugre? Mas esse termo eu lembro que era associado a alguma coisa de indígena, mas eu vou pesquisar. E foi aí que eu comecei a minha pesquisa, né? Aí eu fui achando algumas informações, fui cruzando com o território, fui perguntando algumas coisas para minha irmã biológica, que é a minha irmã mais velha, que tinha mais contato com os meus avós, né? Porque um ano depois que eu os conheci, eles vieram a falecer, então infelizmente eu não tive muito tempo. Mas daí foi se confirmando, né, que minha família era caigangue por parte de mãe, que a minha família por parte de pai também é indígena, mas não sabemos se eles são caigangue, se eles são de outro povo. Ainda é um processo que eu estou fazendo essa busca. Mas foi assim, tipo, do nada foi chegando as informações, aí eu fui sonhando, aí eu sonhei com a cosmovisão Caigangue. Antes de eu chegar no nome dos Caigangue, eu sonhei com a cosmovisão do meu povo, com a onça devorando a lua. E aí aquilo foi expandindo, né? Foi chegando para mim. Então foi através dos sonhos que eu fui trilhando esse caminho de volta. E aí, no ATL, ano passado ou ano retrasado? Acho que foi ano passado mesmo, eu tava andando sem conseguir dormir, assim, sabe? Um sono que não vinha nunca. Meu companheiro já estava dormindo, eu já sabia que o povo era povo caigangue, né? Já tinha confirmado. Eu estava com o meu cachimbo, né? O petanguá, que é o cachimbo guarani, andando pelo acampamento lá, com a minha mochilinha com chimarrão, com a cuia, tudo nas costas, a térmica para esquentar uma água em algum lugar. E aí eu dei de cara com uma das lideranças do meu povo. E aí eu fui conversar, eu falei, você quer tomar um chimarrão? Quero, vamos lá, né? A gente achou um lugar para esquentar água. E aí eu contei, né? Eu fui adotada no meu primeiro dia de vida por essa família, que a minha avó, inclusive, assinou a permissão da adoção, porque minha mãe era menor de idade, ela tinha 16 anos na época que ela me teve. E eu fui uma das únicas filhas colocadas para adoção, a primeira a fazer o resgate. Hoje meus irmãos todos estão resgatando também. É a identidade, né, nossa, Caigangue, e isso é uma coisa que me deixa muito preenchida, assim, porque foi necessário um movimento, né? Minha mãe biológica está morando no nosso território,
né? Estou morando em Curitiba, então tá tudo voltando pro lugar, né? Porque minha família, uma parte é do Paraná, de Apucarana. Então foi esse processo muito louco, né? Até eu conseguir fazer esse resgate. E aí foi nesse dia do chimarrão, né, que ele me reconheceu enquanto Caigame. Ele só falou assim: deixa eu ver sua testa. Aí eu levantei, assim, ainda não tinha a franja tão curtinha. Ele olhou e falou assim: ah, Caigame, não tem nem o que falar, porque a gente tem uma linha de expressão bem aqui, ó, que é muito, muito do meu povo, assim. Todos os caigangues que eu conheci, sorri muito, mas também quando é bravo, bem, é bravo, hein? Meu povo é muito bravo. Acho que é isso. Até A uma também brincadeira queria lá é que os guaranis perguntar. são bonzinhos e os caigangues são os bravos. Mas é, os guaranis são super pacíficos. Super. E é muito, Gente, você ao falou, contrário. é muito fácil de ver, inclusive, né? Porque quando tem, né, reuniões políticas, qualquer coisa assim, os caigangues vêm já com, né, com essa E com as pintura de bordonas na mão. luta e tal, total, e de vermelho, preto e tal. Os guaranis têm super fofinhos, assim. Não, os Guarani, eles nem usam pintura, assim. Tradicionalmente, eles não têm pintura, né? Eles começaram a usar as pinturas faz muito pouco tempo. Mas é engraçado esse contraste. Você vai numa aldeia caigangue que você vê os Guarani juntos, você vê eles bem calminhos, com os petanguá, né? Que é os cachimbos, o chimarrão ali na mão, os caigangue, tudo assim, andando assim, falando. A gente fala, parece que vai matar um, né? Mas é o nosso jeito de falar mesmo. E o tamanho também, né? Os guaranis são pequenos, É, menorzinhos, né? comparar com os caigangue dá até dó. Eu acho que eu sou, por isso que eu acho que sou guarani. Eu sou muito pequena. Né, Martinha? Martinha disse socorro quando me conheceu. Nossa, eu imaginava uma mulher de 2 metros pelo espírito dela, mas quando eu vi, eu falei, cadê a outra metade dela? A Thelma, acho que também queria fazer uma pergunta. Você Obrigada, tem mais querida. alguma Não, obrigada, pergunta? obrigada, obrigada. Foi lindo, obrigada. Oi, Oi, Thelma, pode Kishon, perguntar. tudo bem? A gente se vendo agora, a gente tem conversado no privado lá. Você Sim. indicou aquele grupo, ainda não consegui, mas eu vou. Eles fecham lá, né? É. Tem de marcar para ir. Então, querida, sabe o que eu queria saber? Como é que são as lideranças femininas, né? Como é que são a força das mulheres, tanto para lideranças políticas, né? Como também espirituais, né? Como é que é isso no seu território? As mulheres são bastante valorizadas, são muito importantes. Inclusive, a maior parte das lideranças caigangue, tanto espiritual quanto liderança atuante mesmo, né, no território, são mulheres, né? É uma força do nutrir, assim, muito grande, né? Eu tenho uma admiração gigantesca. As principais lideranças aqui do interior são mulheres, né? A Ju Caigangue é uma representante da Arpim Sudeste, que vive num território que é Terena e Guarani, aqui no interior, né? Que é Havaí. Mas ela é uma importante liderança jovem, assim, Caigangue também, né? Ela é super acolhida pelo povo, é muito respeitada. A Dirce e a Suzilene também, Caigangue, que são lideranças do território de Arco-Íris, né, que eu falei da Índia Vanuiri. Então, assim, a presença das mulheres no meu povo, ela é muito valorizada, ela é muito forte. Inclusive, as mulheres tinham uma coisa que eu descobri recentemente, né, num dos documentários que eu vou, inclusive, indicar para vocês. Elas faziam um lixamento dos dentes da frente pela estética. Então, elas eram consideradas mais bonitas com os dentes bem afiados, como se fosse dente de onça mesmo. Sabe como o nosso canino é? Os outros 4 dentes da frente, né? Normalmente, para o meu povo, as mulheres comem primeiro e as crianças, né? Os mais velhos, as mulheres e as crianças. Então, existe, sim, um respeito e uma presença muito grande das mulheres como liderança, sim. Obrigada, dá para ver por você. Imagina, eu sou nem. Gente, eu não sou liderança, eu não sou nada, tá? Eu sou Mas dá só para ver a uma força, indígena né? caigangue na cidade.
Mas eu que agradeço. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu não sei como que tá o tempo, né? Porque a gente, enfim, fiquem à vontade aí. Você que manda. É, eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Nós temos aí, teoricamente, uns 10, no máximo uns 15 minutinhos, né? Uhum. Vou falar duas coisas que eu gostaria de ouvir, se possível, Claro. mas aí eu acho que a gente pode ver se mais alguém quer falar alguma coisa, e não é só pergunta, né, mas a ideia é que a gente possa estar sempre batendo um papo, né, mas você falou que faz, né, atendimentos, em especial para LGBTQI+, né, eu queria Isso. saber como é que junto aos caigangues, essa questão LGBTQI+. Então, isso é uma coisa que eu tenho vontade de saber. E a outra é, se possível, você contar a história da onça devorando a lua, né? Ah, sim. Se for possível, você contar. Eu não sei como é que é a relação com os cantos também, né? Se Eu não tenho autorização. possível. Mas, enfim, é isso. Eu não sei. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou falar? Mas só te respondendo da questão LGBTQIA+, para o meu povo, né? Isso, pelo que eu vejo, assim, é bem tranquilo, sabe? Né? Conheço muitos parentes que são, né, fazem parte dos LGBTQIA+, eu sou uma dessas pessoas, e há um acolhimento, um recebimento bem tranquilo. A nossa espiritualidade, ela tem muito dessa união dos opostos, né? O clã Camé, ele só pode casar com alguém do clã Canhuru, justamente porque os opostos são complementares, né? Então, para haver uma união, né, de um inteiro, eu preciso da Lua e do Sol, né? Então, a questão LGBTQIA+, ela também vai entrar nesse sentido. Se uma pessoa é do clã Camé e for se relacionar, ela obviamente vai ter que se relacionar com alguém do clã Canhuru, mas não necessariamente ser um homem se relacionar com uma mulher, não tem nada, né, essa rigidez, assim, até porque a nossa espiritualidade, ela se aproxima um pouco do Two Spirit também, né, mas é uma questão muito fechada, assim, que eu não sei se eu tenho autorização. Posso ver, né, com as lideranças, com os crianças, eu posso compartilhar tanto o mito de criação, né, da cosmovisão, da onça devorando a lua, quanto essa questão mais aberta, assim, posso fazer, perguntar para eles, né, falar, olha, foi uma curiosidade, foi uma pergunta que me fizeram, e se me autorizarem, eu posso compartilhar isso com vocês, sem problema nenhum. E dentro... Oi, pode falar, gente. Quem quer falar, pode falar. Não, eu queria fazer mais uma. Quer dizer, teria várias perguntas, mas eu queria que ela, talvez, se pudesse, tem essa questão, né, que você já explicou, que não necessariamente a Lua e o Sol estão vinculados à sexualidade, gênero e Isso. etc., que eu achei que é bem interessante. Uhum. Mas nos caigangues, né, nem todos os povos são assim. Alguns, né, povos, Isso. né, México, Colômbia, eles têm essa coisa, né, da Lua ser o feminino, do Sol ser o masculino e tal. E isso lá está muito representado, né, nos grafismos, né? Tem aquelas bolsas Sim. colombianas, tem né, os brincos, os colares, enfim, está tudo muito representado. Eu não sei se você pode falar um pouquinho desses grafismos caigangue, guarani, que são diferentes, enfim, ou outros que você conhece. Queria que você falasse um pouco desses grafismos, que muitas vezes eles representam, né? Essa lua, Uhum. esse sol, esse mito de criação. Não sei se faz sentido, né, para os caigangues isso, enfim. Para nós, Dessa parte do desenho, né, dos desenhos, que são uma uhum, espécie de uma escrita, inclusive, né, não são sim, simplesmente, né, grafismos, são uma história escrita em forma, né, do que a gente chama de grafismo. sim, os nossos grafismos todos, eles representam, né, essa divisão clânica, mas eles também têm os grafismos dos animais, né?
que são divididos nessas duas metades também, né? Então, tem animais que pertencem ao camé, tem animais que são canhuru, as árvores, a vegetação, tudo é dividido dessa forma clânica, né? Então, o pinheiro, por exemplo, é camé, mas a araucária é canhuru, porque o formato dela é arredondado, né? E o pinheiro tem um formato mais cônico, né? Então, tudo isso vai ser representado também no nosso grafismo, né? Então, os grafismos, por exemplo, da ritualística, são grafismos mais simples, que representam só o sol e a lua. Então, quando o Kikikoi, por exemplo, é muito mais comum você ver os riscos nos camé e só as bolinhas, né? As 3 bolinhas aqui na bochecha dos canhuru. Outros grafismos, eles podem se assemelhar ou ser iguais de outros povos. A forma como eles nos representam é que vai diferenciar. Mas tem grafismos comuns utilizados tanto pelos Caigangue quanto pelos Tupinambá, por exemplo, que é um povo que é de uma outra região oposta, né? O que a gente está no sul, eles estão no norte, nordeste, né? Então, cada grafismo, ele vai ter um símbolo, um significado para nós. Alguns grafismos vão representar relação, né, status, então, status de relacionamento, se é casado, se é solteiro, se é viúvo, né? Então, cada aspecto do grafismo, ele vai contar essa característica. Isso para todos os povos, tá? Os Pataxó vão ter grafismo que é de quem é casado, de quem é solteiro, de quem está namorando, de quem é viúvo. Vai ter o grafismo dos momentos de guerra, que em grande parte são parecidos, né? São pinturas mais pretas. Os grafismos das cestarias também, né? Eu vou pegar uma cestaria Caigangue, eu tenho 2, na verdade, que é uma de cada clã. Eu vou mostrar para vocês a diferença, só um segundo. Vamos lá. Eu tenho aqui 2 cestarias tradicionais, né? Essa daqui, ela é maior, tá vendo? Ela é aberta, ela não é fechada dentro. Essa é dos camé. Já essa daqui, ela já é mais fechadinha, tá vendo? Essa é dos canhuru, é o clã da lua. Toda a parte dos grafismos, ela vai ser utilizada em tudo, desde as pinturas do corpo, né, do rosto, como a que eu estou usando, é que o genipapo já está saindo. Mas eu estava com a pintura aqui toda preta, essa parte aqui do pescoço, e os braços também pretos. Porque eu estava num momento em que era necessário que eu vestisse a minha armadura, digamos assim, para a guerra. Tem alguns outros tipos de grafismo, depois eu até posso compartilhar com vocês alguns padrões, né, para vocês entenderem a diferença. Tem até um desenho super legal, porque o que muda também para nós? Por exemplo, se um Caigangue, ele se casa com uma pessoa de outro povo, e ele é da metade clânica camé, aquele grafismo que ele vai receber do filho, por exemplo, né? O filho que ele tiver ali vai ser diferente. Ele vai ser um grafismo que representa a mistura do clã camé, Caigangue, com outro povo, né? Então, em vez de ser um risco, por exemplo, vão ser 2, indicando que pertence a outro povo, né? Que há essa junção. Nos canhuru, a bolinha que a gente recebe, né? Vai ser uma bolinha aberta, ela não vai ser fechada, pintadinha inteira, né? Ela vai ser um contorno da bolinha, indicando que é uma mistura de uma pessoa canhuru com outro povo, né? Então, tudo isso muda, né? Nosso grafismo. Tem o grafismo cerimonial, tem o grafismo de caça, normalmente é bem diferente também. Tem o grafismo da tartaruga, tem um brinco que tem esse padrão. Não é do meu povo, mas é um padrão comum a vários povos que a gente utiliza. Eu vou pegar para mostrar para vocês entenderem. Esse aqui, ó, esse grafismo, ele é um grafismo da tartaruga, jabuti,
Tá vendo que parece o padrão do casco dela, né? A mesma tartaruga, para o povo do Xingu, é assim o grafismo. Você percebe como a percepção do grafismo de cada animal vai variar de povo para povo, né? Esse brinco, quem fez foi uma parente Chucuru Cariri. Esse foi uma parente do Alto Xingu, Yaualapiti. Então, cada grafismo vai variar, mas o meu povo também utiliza o grafismo da jabuti. Então, você vai ver aquele mesmo padrão que você viu no brinco, só que na nossa pele. Minha companheira está com grafismo. Não sei se você vai querer mostrar a cara dele, né? Mas ele também está pintado com, né, o rosto e a perna, que é um padrão, por exemplo, da cobra, que é um padrão que a gente utiliza bastante. Né? É muito comum os Xaninawa, por exemplo, nas ritualísticas, fazerem o padrão do grafismo da onça. Para eles, o grafismo da onça são vários cisquinhos aqui, tal, fechado, nariz preto, triângulo, aqui, né, uma reta, representando realmente a expressão da onça quando ela está caçando. Eu, quando estou num ritual assim, acho que eu já prefiro ir com o grafismo da jiboia. Já vou tomar a jiboia, então vamos com a jiboia, né? Já vou junto com ela. Então, isso vai variar muito de povo para povo, né? Mas a questão do grafismo ela é muito rica e muito variada. E a gente pode também criar nossos próprios grafismos, né? Eu tive um sonho com um grafismo que eu não sei se eu vou conseguir mostrar a foto, mas posso mandar depois para vocês no grupo. Esse grafismo vem em sonho, só eu utilizo ele, ninguém mais, nunca vi ninguém usar. Descobri que é um grafismo muito, muito antigo do meu povo, que nem o mais velho conhecia, mas tem o registro histórico dele, né? Então, vai variar muito mesmo. Vai variar da região, vai variar se aquele povo está mantendo uma tradição mais próxima aos ancestrais mesmo, ou se já teve muito processo de aculturação, sabe? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Super responder, e até porque vocês vivem nesse mundo também, então também pode criar coisas novas, né? Sim, Pode usar iPhone, exato, exatamente. pode usar iPhone, né? Então é isso também, pode criar roupas novas, pode criar outras questões, claro, tem um respeito, tem uma tradição, né? Vai respeitar o ritual, mas vocês também estão nesse mundo aqui, né? Inclusive, muitas coisas mudaram, né, para o nosso povo, então a gente precisou se adaptar. Tem muitos indígenas na cidade hoje que passam por um processo muito difícil de se adaptar a essa realidade, né, por causa do racismo, da falta de espaço. Toda vez que tem uma oportunidade de eu me colocar enquanto, né, uma pessoa indígena naquele espaço, eu me coloco, porque eu acho importante a gente desmistificar a ideia da cara do indígena, né? De que o indígena tem cara. Não tem. Não tem. Se você vai numa aldeia Guarani, você vai conhecer Guarani loiro do olho azul. E não é miscigenado, não, tá? Não tem europeu lá na família. Ele simplesmente é assim. Porque isso tá na nossa genética. A mutação, ela faz parte da genética de todos os povos, não só dos europeus, não só dos asiáticos. Não, é de todos nós. Então, a gente vai ter características físicas que muitas vezes as pessoas não associam, né? Como uma amiga minha, que ela é chinesa e ela tem o cabelo super enrolado, né? E aí as pessoas, nossa, mas como assim você tem o cabelo super enrolado? E tipo, minha gente, existem uma variedade muito grande de fenótipos, né? Se prender a uma característica, matar as possibilidades, né? E matar o espaço que aquela pessoa vai ter também, né? Então, Nos Estados Unidos tem inclusive um movimento de indígenas crespas, cacheadas, enfim, porque tipo, nós também somos indígenas. Tem até uma frase, assim, uma sim, hashtag e tal, porque elas reivindicam isso, né? sim. E eu reivindico esse espaço na cidade usando os meus adornos tradicionais, me vestindo como o meu povo. O meu corte de cabelo, é que agora meu cabelo aqui na lateral ele cresceu muito, mas o meu corte de cabelo é o corte de cabelo tradicional do meu povo. Porque a gente era chamado de coroado, porque o nosso cabelo era aqui, tigelinha, raspado aqui,
por uma pedra que se raspava, às vezes a gente usava uma folha que tem um corte bem, né, como se fosse uma gilete, a gente deixava lisinho, lisinho. E a gente foi apelidado de coroado por causa disso, como vários outros povos também, né, que tinham cortes tradicionais parecidos, foram apelidados dessa maneira. E na cidade, eu vou te falar, eu enfrento muita coisa como indígena. As pessoas, elas... Hoje mesmo no mercado, eu tava com a minha pintura saindo, né? Mas os olhares, aquela coisa, aquele choque. E eu acho engraçado, porque normalmente as crianças são o meu canal, né? Que a criança vem me perguntar, a criança vem com aquela curiosidade, que o pai e a mãe já estão olhando assim, ó. Me perguntaram várias vezes, ai, mas isso aí é tatuagem? Eu falo assim, não, isso é uma pintura tradicional do meu povo. Aí é o momento que eu tenho abertura também para conscientizar as pessoas que nós somos variados, nós ocupamos diferentes espaços, nós somos diferentes profissionais e estamos aqui, né? Tem uma parenta que é psicóloga decolonial, ela criou a psicologia da floresta, Regiane Caigangue, incrível, assim. Quando vocês tiverem oportunidade, façam esse convite a ela, porque vale muito a pena ouvir o que ela tem a dizer, né? Ela é uma liderança, inclusive, espiritual do meu povo, né? Foi minha terapeuta, então eu, assim, eu tento ocupar esses espaços porque são poucas oportunidades que nos são dadas, né? Poucas pessoas estão dispostas a ouvir o que a gente tem a compartilhar. Então, para mim foi muito importante esse espaço. Eu agradeço a todas vocês também por compartilharem dessa curiosidade, dessa sede de saber, dessa sede da troca, sabe? Isso foi muito importante. Obrigada, Kit. Eu acho que uma coisa, né, a gente falou um pouco do fenótipo, né, e, enfim, daquilo que se vê, né, e acho que o que talvez ainda, né, a gente não conseguiu entender, e quem sabe até nessa reapropriação, que, na verdade, a gente está falando de cosmovisões, né, e que quando essa cosmovisão, ela está viva dentro de alguém, mesmo que ela more num outro lugar, né, que ela tenha uma vida urbana, ou que ela, o que importa é a cosmovisão que ela carrega, eu penso, né, que ela reconhece e que ela, de fato, a cosmovisão, ela é visceral. Então, se ela tem isso, ok, né, a maneira como ela se apresenta, né, nós somos carregamos, somos tão misturados, né, que o que importa é como chegar e perguntar assim, né, mas quem é você, né, ou o que você faz, né, a gente vai se apresentar pelo que faz, né, e não por aquilo que de fato nós somos ou que nós sentimos, né, então assim, o que você sente, né, como é que a gente se apresenta a partir daquilo que a gente sente e aprendendo a poder se colocar, né, então acho que é mais o quanto nós estamos presos, né, e talvez assim tenhamos conseguido contaminar muito, né, disseminar, né, esse olhar mercadológico, porque é um olhar mercadológico, né, onde nós vamos enquadrando, colocando em prateleiras, estantes, e quem não cabe ali, você então, né, entra num processo de adequação, porque tem que caber ali, aquilo tem que funcionar, né. Então, acho que A gente... Pode falar. Pode concluir. Não, pode concluir, é que tinha dado uma pausa aqui. Não é isso, né? Eu acho que é esse, né? A gente está falando de olhares e possibilidades de mundo. E possibilidades de mundo, eu acho que essa é uma das riquezas que a gente tem aprendido aqui no grupo, que as possibilidades de mundo, elas não são excludentes, né? Elas podem coabitar, né? A única que, de fato, e aí é uma outra discussão, né? Mas que eu não acredito que exista sustentabilidade num mundo insustentável, né? Então, O Krenak já fala sobre isso, né? O Ailton, ele já traz essa fala. Acho que é muito importante a gente perceber o quanto as amarras coloniais, elas ainda são fortes, até no nosso fazer,
né? Você trouxe essa questão da nossa apresentação, e a gente se apresenta pelo que a gente tem, Uhum. pelos títulos que a gente carrega. Eu sou funcionária, eu trabalho em tal coisa, eu sou nananã, mas nunca na nossa essência, né? Quem é você, de fato, para além do título que você carrega? O que te sobra, né? Então, para o meu povo, o título pouco importa. Não é isso que faz a gente quem a gente é, né? É o nosso fazer na nossa comunidade. Então, quanto a gente está disposto a nos colocar ali para trocar com o outro, né? O quanto a gente compartilha dos nossos saberes com os mais novos, com os mais velhos, o quanto essa relação com a terra ela acontece, porque a gente, enquanto indígena, a gente não se vê alheio da terra. Nós somos a terra, nós somos a natureza. Nós não estamos conectados com ela, porque como eu vou me conectar com algo que não está para fora, está para dentro? Está dentro de mim. Eu não preciso dessa conexão, ela já existe, porque ela sou eu, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque até a nossa visão do corpo que a gente carrega é colonial. Se eu não me vejo como a terra, eu não trato ela bem como ela deveria ser tratada. E, para além disso, eu não me trato bem, porque eu não me vejo como parte de algo que deve ser nutrido, cuidado, né? Então, como disse a Brisa Flow numa música, e eu gosto muito de citar essa música, porque a música chama Etnocídio, é do álbum novo dela, Johnny Quayle. Ela fala, né, num dos trechos, um rezo de mina para começar o meu dia nesse país inventado pela cruz, a coroa e o Estado, que querem colonizar o originário, sua cultura, sua crença, sua língua, e aí logo você pensa que isso é só passado. O manejo do subjetivo e do significado, você tem que ficar ligado nos códigos, nas linguagens, para não ser capturado. Pelas margens, eles estão na caça. Então, o quanto a nossa linguagem, o nosso fazer, o nosso saber é colonizado. E quanto a gente está disposto a se desfazer dessa amarra tão confortável, né? Porque reconhecer o outro já entra nesse lugar do desconforto. Quando o outro é tão diferente de mim, então é mais difícil, né? Bom, acho que com essa poesia nós estamos, né, fomos brindados com esse presente, né? Acho que todo o nosso encontro. Muitíssimo obrigada a você, a todas e a todos, né, por essa noite maravilhosa, e que a gente possa ficar aqui, acho que aconchegado com esse poema, né, e a nossa gratidão, o nosso agradecimento, né. Eu que agradeço a todas vocês, né, por esse espaço incrível, assim, de troca. Acho que foi um dos espaços que eu pude falar um pouco sobre a minha cultura, sobre a minha tradição, e que eu me senti, de fato, ouvida, acolhida, né, então agradeço muito por isso. Uma boa noite a todos. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, querida. Agmarram, uma boa noite a todos. Obrigada. Gratidão.